Pessoal, agora um último vídeo aqui da aula, alguns comentários preliminares a esse teorema 7, que vai ser o teorema que vai fechar o capítulo 10, né? Que é o conjunto que é o teorema que diz o seguinte: se o conjunto D dos pontos de descontinuidade de uma função limitada f de A bem R tem medida nula, então se D tem medida nula, então f é integrável, né? E depois ele vai dizer que vale a volta também. Olha aqui, a recíproca do teorema 7 também é verdadeira, ou seja, se f é integrável, então o conjunto D dos pontos de descontinuidade de f tem medida nula. Né? Então é um C somente C, na verdade. É um teorema importantíssimo. Então, vamos fazer uns comentários preliminares. Em primeiro lugar, o que significa o conjunto C de medida nula? Né? Então, as considerações a seguir são um preparativo para o teorema 7, que engloba os teoremas 5 e 6 que a gente acabou de ver, como casos particulares. Tá? Se A menor do que B, então, agora esse comentário aqui vale a pena a gente colocar na lousa, né? Vamos colocar como duas observações importantes, que é o comprimento de intervalo e a questão da medida nula. Né? Então, primeira observação aqui é a seguinte, ó, presta atenção no que ele falou ali. Se A menor do que B, indicaremos com esse símbolo aqui, que é igual a B menos A, o comprimento do intervalo I, cujos extremos são A e B. Então, não importando se o intervalo for fechado, aberto ou semiaberto. Então, ele está querendo dizer o seguinte: se A for menor que B, se A menor do que B, então, pouco importa se você tem AB aberto ou aberto em A, fechado em B, né? Vou colocar o O para cá. Ou aberto em A, fechado em B, ou fechado em A, aberto em B, ou fechado, fechado. Tudo isso aqui, todos esses casos, implicam que o comprimento do intervalo, para todos esses casos, vale que o comprimento do intervalo vai ser B menos A. Esse aqui é o comprimento do intervalo. Comprimento do intervalo, seja qual for o tipo aqui. Tá certo? Legal. Bom, disse que aí a outra definição é o conjunto de medida nula. Então, essa aqui é importante também. Outra aqui, ó, vou colocar aqui embaixo. Outra OBS, né? Outra observação aqui, ó, que na verdade é uma def, né? Na verdade é uma def. Ele diz aqui o seguinte: o conjunto X contido em R tem medida nula quando? Então, para começar, tem que ser quem tem medida nula é um conjunto, e no caso aqui um conjunto de números reais, né? Então, X contido em reais tem medida nula, olha o nome. Medida nula quando? Para todo epsilon maior que zero dado, existe uma cobertura. Aí a gente tem que ver o que é cobertura. Quando, vamos colocar assim, quando dado epsilon maior que zero, existe uma cobertura vamos deixar sublinhado aqui. É um conceito tranquilo de entender. Uma cobertura finita ou infinita enumerável de conjuntos. Uma cobertura finita ou infinita enumerável X contido em união de IK, quer dizer, essa é a cobertura, né? Essa família de intervalos IK, ela é a cobertura, cuja união engloba o X, cobre o X, tá? Então,
dado um epsilon maior que zero, existe uma cobertura que é finita ou infinita enumerável. União de IK englobando x, x contido em união de IK. Cobertura dx por intervalos abertos IK, dx por intervalos abertos. Intervalos abertos. IK, cuja soma dos comprimentos dá menor do que epsilon. Eu já vou dar um exemplo de uma cobertura desse tipo, cuja soma dos comprimentos somatória de todos os módulos, os comprimentos de IK, e tem que ser menor do que epsilon, para ter medida nula. Né? Então, vamos ler aqui a frase de novo. Disse que um conjunto de números reais tem medida nula quando, para todo epsilon maior que zero dado, existe uma cobertura finita ou infinita mais enumerável de... O que é essa cobertura infinita ou essa cobertura finita ou infinita enumerável? É uma família de conjuntos IK, que a hora que você faz a união de todos eles da família, engloba o X. Isso é uma cobertura de X, que pode ter quantos conjuntos forem necessários, mas para ser de medida nula o conjunto X, a cobertura que engloba ele tem que ter uma quantidade finita de intervalos IK ou uma quantidade infinita, no máximo inumerável. Então, a hora que eu faço a união de todos esses intervalos, isso engloba o X, então ela é uma cobertura de X, por intervalos abertos, IK, além de serem intervalos, eles têm que ser abertos, e a soma dos comprimentos deles tem que ser menor do que epsilon. Então, exemplo, antes da gente ver aqui os outros comentários. Exemplo. Imagina que eu tenho aqui a reta real, e eu tenho um conjunto muito simples para dar como exemplo aqui. Conjunto que tem 3 números, 1, 2 e 3. Esse seria o meu xão, né? Esse aqui é o x, aqui é o, digamos que aqui seja o 1, aqui é o 2 e aqui é o 3. Então, o meu conjunto xão é igual a, nesse exemplo aqui, ele é igual a 1, 2, 3, e claro que ele está contido em reais, ele é um xão contido em R, igual ele falou aqui na definição de medida nula, tem que ser um x contido em R. E aí, será que ele tem medida nula? Quer dizer, será que eu consigo uma família finita ou infinita enumerável de intervalos abertos IK que englobam X e cuja soma dos comprimentos fica menor do que epsilon para qualquer epsilon maior que zero dado? Então, eu vou chamar a atenção de vocês para o seguinte caso aqui. Imagina que eu construo aqui um intervalo I1, que seria 1 menos delta até 1 mais delta. Então, ele está em volta aqui do 1. Esse seria o I1. Isão 1. Aí eu vou construir aqui um Isão 2, que vai ser 2 menos delta até 2 mais delta. Esse aqui seria Isão 2. E o Isão 3 é 3 menos delta, 3 mais delta. Esse seria Isão 3. Aí eu noto o seguinte. É uma cobertura do X? É uma cobertura, porque note que X, que é o conjunto 1, 2, 3, apenas esses 3 números, esses 3 pontos aí, 1, 2, 3, ele está contido na união do... Ele está contido no I1, união I2, união I3, que é nada mais, nada menos do que esse símbolo aqui, ó, união de todos os IKs. União de todos os IKs, que ele tinha colocado aqui no livro. Né? Ele está contido, isso aqui, 1, 2, 3 está contido na união desses 3, que por sua vez é igual à união de IK. Agora, será que nós temos aqui essa propriedade da somatória? Eu jogo um epsilon. Seja epsilon 0,01.
eu consigo fazer com que a somatória dos comprimentos deles, esses intervalos que estão englobando 1, 2, 3, fique menor do que esse epsilon dado, 0,01, por exemplo, tome o delta aqui, que dá a abertura desse intervalo, igual a epsilon dividido por 12. Daí, a soma dos comprimentos. Quanto que é a soma dos comprimentos ali? Quanto que vale o comprimento? Quanto que vale o comprimento de 1 menos delta até 1 mais delta? Qual que é o comprimento desse intervalo? Quem consegue me dizer? Algum de vocês, caso tenha algum aluno prestando atenção aí, consegue me dizer qual que é o comprimento do intervalo de 1 menos delta até 1 mais delta? Incrível. Dois delta, Emanuel Neves da Cruz. Resposta correta. 2 delta. E desse outro intervalo aqui também é 2 delta. E desse outro intervalo também é 2 delta. Então vai ficar 6 delta. Se você tomar o delta igual a epsilon sobre 12, isso vai ficar 6 vezes epsilon sobre 12, que é igual a epsilon sobre 2, Professor, que é menor do que epsilon. Ponto final. Fala. professor, por que 2 epsilon, 2 delta? O comprimento do intervalo? Isso, por que 2 delta? O comprimento é, digamos assim, o ponto, o extremo da direita menos o extremo da esquerda, dá o comprimento. Tá, entendi. Por causa Entendeu? do sinal, né? Entendi. Se você fizer 1 mais delta, que é o extremo da direita, Menos 1 menos delta. delta, vai dar 1 mais delta, menos 1, menos com menos mais delta. Mais delta. 1 corta com menos 1, delta mais delta dá 2 delta. Tá, ok. Mas tá ok mesmo para você? Não, sim, é que eu na hora que o senhor perguntou, eu fiquei achando que eu tinha que fazer o primeiro menos o segundo, mas não, né? É comprimento, então é sempre o segundo menos o primeiro. Exatamente. Você concorda que nos outros aqui também vai dar 2 delta? Sim, concordo. Então, 2 delta mais 2 delta mais 2 delta, comprimento total dos intervalos, 6 delta. Aí, sim, se entendi. eu malandramente, eu já sabendo que ia dar 6 delta, eu peguei o delta igual a... porque esse delta é regulável, né? Eu posso colocar ele menor, posso colocar ele maior. Pego o delta igual a epsilon sobre 12. O epsilon foi dado, pego o epsilon, divide por 12, faz delta igual a epsilon sobre 12. Substitui o delta por epsilon sobre 12, é 6 vezes epsilon sobre 12, que é epsilon sobre 2, que é menor do que epsilon. Então, junta as pontas. Somatória dos comprimentos ficou menor do que epsilon, que é o que ele queria aqui em azul. Então, qual é a conclusão que eu chego? Esse conjunto X aqui, só que eu vou ter que escrever para cá, que aqui já acabou o espaço. Portanto, acabamos de demonstrar por A mais B, como se diz, né, na linguagem popular. Portanto, acabamos de provar que o conjunto x igual a 1, 2, 3 tem medida nula. Aí você vai falar, professor, mas se do jeito que o senhor fez aí, o conjunto, em vez de ser 1, 2, 3, fosse 1, 2, 3, 4, a soma dos comprimentos ia dar 8 delta, e aí você toma um delta igual a epsilon sobre 16 e dá a mesma coisa. E se fosse 1, 2, 3, 4, 5, você já percebeu que qualquer conjunto finito, de algum modo, trabalhando aqueles deltas lá, eu vou conseguir sempre provar que um conjunto finito de pontos é sempre de medida nula. Certo? Você não tem como fugir. Mas, professor, eu posso adotar um delta do jeito que eu quiser, então, que fique conveniente para fazer a operação. Ali naquele exemplinho que eu montei, ali com os 1 menos delta, 1 mais delta e tal, aquele delta ali fica a seu critério. Você precisa colocar um intervalo contendo ponto dentro. Agora, qual vai ser o tamanho dele? É regulável, né? Só não pode ser 0 o tamanho dele. Ele tem que ser um comprimento maior que 0, né?
porque senão se você colocar zero comprimento, ele vira um ponto, e um ponto não é um intervalo aberto. Na verdade, um ponto sozinho, ele é um conjunto fechado. Então, nem poderia ser intervalo aberto, porque o intervalo aberto é um conjunto aberto. Então, não pode ser zero comprimento, ele tem que ser maior que zero. Mas que número vai ser maior que zero? Eu escolhi ali, no caso, epsilon sobre 12. O epsilon é maior que zero, epsilon dividido por 12 é maior que zero também. Deu certo a conta, ele fica menor que epsilon. Mas veja, esses conjuntinhos tipo 1, 2, 3 e tal, tranquilo ali, acabamos de demonstrar em 2 linhas que ele é de medida nula. Mas vamos ver os comentários do livro aqui. Ó. Na definição de conjunto de medida nula, os intervalos IK da cobertura são os intervalos IK cuja união engloba o X. Eu acho que isso ficou bem claro pelo desenho que eu fiz aqui, né? Eu coloquei os intervalinhos aqui em amarelo, I1, I2 e 3, e todos eles englobando os pontos, né? Então, quer dizer, quando você faz a união desses 3 intervalos, você englobou o 1, 2, 3, você englobou o X inteiro. Isso é fundamental na cobertura. Senão ela não está cobrindo o conjunto. O que é cobrir? Por que ela chama cobertura? Porque ela cobre o conjunto. Cobrir aí é no sentido de englobar, de conter completamente o conjunto do qual ela está sendo uma cobertura. Cobertura é uma família de conjunto, de intervalos, uma família de intervalos, vamos colocar assim para simplificar, uma família, aqui no nosso caso, aqui, né, intervalos abertos, inclusive, uma família de intervalos abertos, que a hora que você faz a união de toda essa família, união de todos os intervalos, englobou o conjunto X inteiro. Aí você se pergunta se a soma, em primeiro lugar, se essa família é finita, ou no máximo infinita enumerável. Depois, se a soma dos comprimentos de todos eles fica menor do que epsilon. Aconteceu isso? Ela é finita ou infinita enumerável? A soma dos comprimentos ficou menor do que epsilon. Então, aquele conjunto X que ela está englobando é dito um conjunto de medida nula. Tá? Bom, olha só. O que ele vai falar aqui? Na definição de conjunto de medida nula, os intervalos IK da cobertura, união de IK que engloba o X, são tomados abertos a fim de permitir o uso do teorema de Borel-Lebesgue quando necessário. Esse teorema de Borel-Lebesgue, ele aparece aqui no capítulo 5, tá? Depois, na próxima aula, a gente dá uma relembrada. Olha lá, ó. Encerraremos nosso estudo de conjuntos compactos da reta com a demonstração do teorema de Borel-Lebesgue. Ignore a demonstração aqui, preste atenção só no enunciado dele, que é bem curtinho, como você está vendo, e bem interessante. Teorema de Borel-Lebesgue. Toda cobertura aberta de um conjunto compacto possui uma subcobertura finita. Então, o que é cobertura aberta? Ele até fala aqui, ó, quando todos os conjuntos são abertos. Por exemplo, intervalos abertos. É uma cobertura aberta. Então, quer dizer, no nosso caso aqui desse medida nula, aqui que ele está, dessa definição de medida nula, a cobertura é aberta. Porque é uma cobertura que ele precisa ali de intervalos abertos. E inclusive ele está falando aqui, né, explicitamente, a gente tomou os intervalos abertos na definição para poder usar o teorema de Borel-Lebesgue quando precisar. E o que o teorema de Borel-Lebesgue ajuda? Ele diz que quando você tem uma cobertura aberta, uma família de conjuntos abertos, que quando você faz a união de todos eles, engloba um certo conjunto X. Quando você tem uma cobertura aberta de um conjunto X que é compacto, note que esse é o caso do intervalinho fechado AB, ele é um compacto. Então você vai ter uma subcobertura finita, ou seja, daquela tua cobertura aberta que está englobando o conjunto X compacto, você vai poder extrair dela uma quantidade finita de conjuntos, que vão ser todos abertos, porque a tua família de conjuntos é aberta, uma quantidade finita que vai continuar cobrindo o conjunto X. Não vai precisar daqueles infinitos conjuntos iniciais. Vai ter uma subcobertura finita. É um resultado e tanto. Vou repetir. Toda cobertura aberta, seja ela finita, infinita enumerável, infinita não enumerável, cobertura aberta, cobertura feita com aqueles IKs lá que a gente está falando, todos intervalos abertos, por exemplo, que são casos de conjuntos abertos. Toda cobertura aberta de um conjunto compacto, exemplo básico de compacto que vem à mente, intervalo fechado AB.
toda cobertura aberta de um conjunto compacto possui uma subcobertura finita. Quer dizer, você tem aquela cobertura de abertos cobrindo um compacto, se ela já é finita, ou se ela for infinita, você consegue extrair dela uma quantidade finita de conjuntos que continua cobrindo o conjunto compacto. Muito legal esse resultado. E eu estou lembrando desse teorema apenas porque ele comentou aqui, né? Na definição de medida nula, os intervalos em cada cobertura são tomados abertos, a fim de permitir o uso desse teorema que eu acabei de citar, teorema de Borel-Lebesgue, quando necessário. Deve-se observar, porém, que se, para todo epsilon maior que zero, existir uma cobertura enumerável do conjunto X, por meio de intervalos limitados, abertos ou não, com a soma dos comprimentos menor que epsilon, então X tem medida nula. Isso aqui já é uma coisa que precisa de uma demonstração, tá? Ele está só comentando. O que ele está comentando aqui? Qual que é o foco desse comentário aqui? A essência. Que para você realmente garantir... a gente colocou aberto na definição para poder usar o Borel-Lebesgue, porque Borel-Lebesgue tem a ver com cobertura aberta, para poder ficar certinho para usar o teorema. Porém, deve-se observar que, se você tiver uma cobertura finita ou infinita enumerável de um conjunto X por meio de intervalos limitados, abertos ou fechados, poderia ser intervalo fechado, que acontecesse da soma do comprimento ser menor do que epsilon, então já teria medida nula. Quer dizer, para você garantir a medida nula, você... eu vou dizer de outra forma. Se você garantir que tem uma cobertura dessa, mas o intervalo é fechado, não é aberto, já garantiu a medida nula. Tá? Então por que ele falou aberto na definição? Só para ficar bonitinho para o Borel-Lebesgue, para usar. E aí ele faz, com efeito aqui é uma demonstração, mas tem inclusive um errinho de digitação aqui. Aqui é uma barrinha de módulo, não é ponto de exclamação, não. Tá? Mas essa demonstração a gente pode discutir na próxima aula, junto com esse exemplo aqui, que ele vai provar aqui, ó, todo conjunto enumerável tem medida nula. Então, ali, pelo meu exemplinho 1, 2, 3, já dava para você perceber que todo conjunto finito vai ter medida nula. Porque você pode usar aquele meu raciocínio lá dos intervalinhos e somar. Mas você pegou pontos que estão equidistantes um do outro. E se você pegasse pontos equidistantes, em que eu digo, tem a mesmo comprimento para o ponto seguinte. Mas e se você pegasse uma meia dúzia de pontos que tem distâncias diferentes entre eles? Aí você montaria o intervalinho de acordo com a menor distância. Né? Por exemplo, você pegaria o delta, metade da menor distância, para todos eles. Aí ficaria tudo igual os intervalinhos amarelos de novo. Né? E você pegaria o delta igual a epsilon dividido por não sei quanto. Tá? Então, você vai sempre cair para conjunto finito, que ele é medida nula, conjunto finito. Mas aqui nesse exemplo ele dá um passo além, ele fala, mesmo que seja infinito, se for infinito enumerável, quer dizer, se for uma sequência infinita de pontos, então o conjunto tem medida nula. E ele faz aqui a sériezinha geométrica, né? Soma dos 2 elevado a k mais 1 vai convergir, série geométrica. Em particular, o conjunto dos racionais, veja bem, o conjunto dos racionais é inumerável. Quer dizer, se você está provando que todo enumerável tem medida nula, então naturais tem medida nula, inteiros tem medida nula, racionais tem medida nula. Conjunto dos racionais tem medida nula. Tá? E aí vem o teorema 7. Se o conjunto dos pontos de descontinuidade de uma função limitada tem medida nula, então f é integrável. Tá certo? E vale a volta. Se f for integrável, então com certeza o integrável nesse sentido de Riemann, né? Nós estamos estudando aqui a integral de Riemann. Né? Existem outras integrais. Eu pelo menos cheguei a estudar mais duas, a de Riemann-Stieltjes e a integral de Lebesgue, desse Lebesgue aí do teorema de Borel-Lebesgue. Né? Aí precisa ver como é que fica esse teorema aqui nesses outros contextos, tá? Eu não me lembro mais. Mas no caso aqui da integral de Riemann, se o conjunto dos pontos de descontinuidade de uma função limitada tem medida nula, então a função é integrável. E se a função é integrável, o conjunto de descontinuidade tem medida nula, que é a recíproca dele. Ou seja, esse final do capítulo 7, ele está estabelecendo, além daqueles teoremas 5 e 6, que são as duas condições suficientes
de integrabilidade muito boas, né? Se uma função é contínua, definida em AB, no fechado AB, é integrável. Se uma função é monótona, definida no fechado AB, é integrável. Esses dois ali foram ótimos que a gente discutiu. Mas ainda ele fecha o capítulo 10 com essa relação entre a função ser integrável e ela não ter muitos pontos de descontinuidade. Muitos entre aspas, porque pode ter muitos, né? Até conjunto infinito enumerável tem medida nula. Né? Mas ela não pode, digamos assim, não pode ultrapassar esse limiar aí da medida nula. Né? Então, quer dizer, C e somente C. Função ser integrável, o conjunto de descontinuidades tem que ter medida nula. Então, pensa bem na definição. O conjunto de descontinuidades tem que ser capaz de ser coberto por uma quantidade finita ou infinita enumerável de intervalos abertos, cuja soma dos comprimentos fica tão pequeno quanto você queira. Tá? É uma certa limitação. Ah, mas até os racionais têm medida nula. A função pode ter descontinuidade até em todos os números racionais? Sim. Mas já é alguma coisa, é um limitante. Né? Fecha um resultado isso aí. Conjunto de descontinuidades tem que ter medida nula para a função ser integrável no sentido de rima. Então, eu vou encerrar esse terceiro vídeo aqui. A gente retoma essa discussão na aula de quinta-feira e entra no capítulo 11 já, na quinta. Eu vou querer falar para vocês aqui no capítulo 11 do teorema fundamental do cálculo e da seção, que está na seção 1, e eu vou ter que dar a seção 2 inteira, que é a integral como o limite de somas de rima. Essa aqui a gente tem que passar para os alunos porque, digamos assim, é a essência do cálculo 1, quando você vê a integral lá, né? Você vê a integral no cálculo 1, geralmente ela é passada como o limite de somas de rima. Essa ideia das somas de rima, para fazer a integral de rima, ela não vai ficar muito legal se eu não passar essa seção 2 do capítulo 11. E na seção 1 eu tenho que falar do teorema fundamental do cálculo, é o teorema mais importante de toda a análise. E como é que eu vou terminar o curso de análise 2 sem falar no teorema fundamental do cálculo? Então eu quero ver se na aula de quinta-feira eu faço essas duas coisas com vocês. Tá? A gente dá uma terminada de discutir aqui no final do 10, faz o teorema fundamental do cálculo na seção 1 e vê na seção 2 como que é essa ideia da integral como uma soma de limite de somas de rima. Quer dizer, a próxima aula vai gerar mais 3 videozinhos, como essa aqui gerou também. Muito obrigado pela atenção de vocês, espero não ter frustrado muito.